Após uma longa e intensa discussão, os Estados Unidos e a Ucrânia chegam a um acordo para cessar fogo e a discussão diplomática se deu, conforme nós aqui comentamos no dia de ontem, em Jeddah, no território da Arábia Saudita. O que chama a atenção nesta foto é a presença de norte-americanos, a presença de ucranianos. Nós não vemos, conforme a foto é bem clara e eloquente, a presença de nenhum país da Europa, ou seja, realmente o governo dos Estados Unidos conseguiu levar adiante uma proposta de paz junto à guerra da Rússia contra a Ucrânia, sem a presença e a intermediação dos países europeus. Pelo menos é isso que nós podemos constatar, pelo menos em termos de foto. Hoje é dia 12 de março de 2025, e aí no caso em termos de foto oficial, não é? É isso que nós estamos assistindo, uma negociação de paz entre Estados Unidos e Rússia e uma negociação de paz entre Estados Unidos e Ucrânia para que Rússia e Ucrânia deixem de brigar e eventualmente a Europa em escanteio. Não por acaso nós temos assistido a um movimento bastante significativo por parte de países europeus a fim de tentarem se posicionar na questão da diplomacia do novo cenário global para que estes países, a França, o Reino Unido também, estejam presentes nas negociações dos temas importantes da geopolítica. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e, claro, divulgue o conteúdo aqui para as pessoas que acompanham e gostam de geopolítica. São muitos os temas a nós abordarmos, em especial na questão da diplomacia, tá? Então, temos aí a Ucrânia aceitando o cessar-fogo, a Ucrânia aceita o cessar-fogo, e a grande pergunta que nós temos é quem ganha e quem perde, ou quem ganha. Vamos tentar compreender segundo a minha interpretação com vocês aqui, tá? Bem, primeiro a Ucrânia nós podemos compreendê-la enquanto vitoriosa, porque a Ucrânia não assinou o acordo de minerais com os Estados Unidos, que de certa maneira dariam vantagens econômicas consideráveis para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo conseguiu um cessar-fogo. É claro que a Ucrânia não obteve a garantia de segurança que pretende, e muito menos no horizonte a possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN. Este é outro ponto também. Então, a Ucrânia ganhou ou perdeu quando aceita esse cessar-fogo que perdurará durante 30 dias. Pelo menos esta é a perspectiva a princípio. A Rússia precisa agora dar a sua resposta a respeito do que fará diante desse cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos e pela Ucrânia. Vamos acompanhar as respostas russas caso ocorram nos próximos dias. Tá? Então, houve esse primeiro ponto. A Ucrânia não assinou o acordo de minerais, nós falamos sobre isso. Depois nós vimos os Estados Unidos, de certa maneira, cegando a Ucrânia no fronte de guerra, não fornecendo auxílio de inteligência, também não fornecendo mais a ajuda através das imagens de satélites. Então isso, de certa maneira, dificulta bastante a Ucrânia no fronte de guerra. Haja vista que neste mesmo momento nós temos a Rússia fazendo um empreendimento militar significativo e avançando na região de Kursk. Então, certamente a Rússia se beneficiou bastante aí desse gap em que a Ucrânia não tinha acesso às imagens de satélites e também não tinha acesso às informações de inteligência fornecidas por agências dos Estados Unidos. Tá? Agora, com o acordo de ontem, nós vemos os Estados Unidos novamente disponibilizando este apoio eventual para a Ucrânia, tanto as imagens de satélites, bem como também aí a inteligência volta a ser disponibilizada para a Ucrânia e essas informações de inteligências que têm origem nos Estados Unidos. Outra coisa, a Polônia, fronteiriça com a Ucrânia, já volta a mandar armamentos eventuais dos Estados Unidos para a Ucrânia que haviam sido cancelados. Conforme nós vimos, o governo dos Estados Unidos foi cancelando nos últimos dias uma série de apoio e ajuda para a Ucrânia, dificultando muito aí a questão da Ucrânia no fronte de guerra. Mas a Ucrânia não se dobrou, pelo menos é esta a interpretação que eu faço, diante ali da questão do acordo de minerais, que seria muito vantajoso para a Ucrânia e eventualmente não traria a defesa que a Ucrânia acha justa e necessária, a garantia de defesa, de segurança, etc. Tá? Então,
ainda há uma zona muito cinzenta aqui a respeito do modo como tudo isso vai se desdobrar. Porém, o fato é que nós temos um acordo, de certa maneira, já encaminhado, de cessar-fogo 30 dias. A Ucrânia propôs que houvesse, conforme nós observamos, 30 dias e que não teríamos troca, não é, de guerra no ar, no certo, e também nos mares, tudo bem? Porém, o que nós tivemos foi um acordo muito mais amplo do que isso. Nós temos até aqui a declaração do Zelensky a respeito do cessar-fogo. Vamos observar o que o Zelensky disse e vejamos. Nossa delegação acaba de, vejam só, relatar a reunião com a equipe americana na Arábia Saudita. Nossa proposta da Ucrânia para esta reunião com os americanos consistia em 3 pontos. Silêncio nos céus, ou seja, sem mísseis, nem bombas, nem drones de longo alcance, e silêncio no mar. E medidas reais para estabelecer confiança em toda a situação na qual a diplomacia está em andamento, o que significa principalmente a libertação de prisioneiros de guerra. Então, estes eram os 3 pontos aí que a Ucrânia angariava, que a Ucrânia pretendia que houvesse nesse processo de cessar-fogo. O lado americano entende nossos argumentos e aceita nossas propostas. Gostaria de agradecer ao presidente Trump pela natureza construtiva do diálogo entre nossas equipes e hoje, durante a discussão, houve uma proposta especificamente do lado americano para dar imediatamente o primeiro passo além disso e tentar estabelecer um cessar-fogo completo por 30 dias. Então, o cessar-fogo veio além do que a Ucrânia propunha. No caso aí, além de nós termos o cessar-fogo nos céus e nos mares, nós temos também no fronte de guerra. Então, a guerra é congelada. Vamos acompanhar se isso vai acontecer, se a Rússia irá aceitar também, ok? Não apenas em relação a mísseis, drones e bombas, não apenas no mar, mas também ao longo de toda a linha de frente. Tá claro? A Ucrânia aceita esta proposta, nós a consideramos positiva e estamos prontos para dar este passo. Os Estados Unidos da América precisam convencer a Rússia a fazê-lo. Então fica sob a cargo e diplomacia e interesse dos Estados Unidos convencer a Rússia em fazê-lo. Ou seja, nós concordamos e se os russos concordarem, o silêncio estará em vigor naquele exato momento. Um elemento importante nas discussões de hoje é a prontidão dos Estados Unidos para restaurar a assistência de defesa à Ucrânia e o suporte de inteligência. A Ucrânia está pronta para a paz. A Rússia também deve mostrar se está pronta para acabar com a guerra ou continuá-la. Então temos aqui o Zelensky dizendo que, para lá, se a Ucrânia quer a paz e a Rússia não quer, ficará claro para os Estados Unidos que a Rússia que não quer a paz. Este é um ponto importante. E, eventualmente, a percepção do governo Trump, conforme nós podemos observar, era uma percepção de que o Zelensky não queria a paz. No encontro na Casa Branca, entre Zelensky, J.D. Vance e toda a comitiva dos Estados Unidos, que foi uma armadilha para o Zelensky, expuseram a Ucrânia, humilharam a Ucrânia, enfim, várias interpretações nesse sentido, nós tivemos ali o Trump dizendo que o Zelensky odiava o Putin, coisa do gênero, dando a entender que a Ucrânia é quem não queria acabar com a guerra. E a Ucrânia reitera o tempo todo, por parte do Zelensky, de que a guerra é algo que eles querem acabar desde o primeiro momento da guerra, tudo bem? Por sua vez, o lado russo pretende assim também acabar a guerra, entretanto sem fazer concessões, em especial nas questões de território e também no que se refere à Ucrânia fazer parte da aliança militar da OTAN. Vamos acompanhar qual será a resposta russa, mesmo porque a diplomacia russa já notificou que espera aí, eventualmente, que sejam reportados a respeito da posição da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre essa questão de cessar-fogo. Vamos acompanhar nos próximos dias, sem dúvidas, a resposta russa, ok? Da Rússia, a resposta russa, enfim, é um ponto-chave importante aqui, estamos observando. E, conforme eu comecei aqui o nosso vídeo, a Europa está fora das negociações. Este é o ponto. E aí nós temos ontem um encontro, hoje, o encontro do E5. O E5 envolve grandes países, ali em termos econômicos, na Europa, o caso da França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Polônia, discutindo o eventual apoio que estes países vão dar para a Ucrânia. Vamos observar aqui o E5, nós vemos aí a foto dos ministros de defesa dos países em encontro em Paris para discutir qual que é o papel que eventualmente a Europa, a União Europeia, esses países europeus irão desempenhar no contexto não só do fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também em toda a questão da geopolítica no pós-guerra entre Rússia e Ucrânia. Qual que será o papel da Europa nesse mundo que tem polos de poder da China,
Rússia, Estados Unidos, e qual que será o papel eventualmente da Europa? Um papel subalterno, um papel inferior, ou um papel também enquanto região de polo de poder? Este é o drama que a Europa vive hoje. Não por acaso nós vemos muitos movimentos recentes por parte da Europa a fim de tentar se movimentar no sentido de ter aí um lugar ao sol nesse mundo geopolítico. Aqui, a declaração aí eventual do encontro E5, ok? Os ministros se encontraram em Paris, o foco de continuar o apoio à Ucrânia, ou seja, é um movimento desses países europeus em apoiar a Ucrânia para que eles também tenham um assento nessa mesa de negociações. Pelo menos é assim que eu estou interpretando. Nós teremos uma tentativa de reorganização política por parte da Europa através da militarização. Tá? O REARM, por exemplo, que é o plano militar da União Europeia para investir nos próximos anos 840 bilhões de euros nas questões militares, e o aumento do PIB, ou melhor, o aumento do percentual do PIB de vários países na Europa para a questão militar, evidenciam que a Europa vive, pelo menos em pretensões, um renascimento das questões militares, com o objetivo de que seja um player também nessa questão militar. Vamos acompanhar. Outro ponto aqui, para finalizarmos, o fronte de guerra. A Rússia fez um ataque contra a Ucrânia, apesar das discussões sobre as negociações, com 136 drones, tá? E boa parte desses drones foram abatidos, 93 ou 96, eu tenho as informações aqui, vamos ali observar, tudo bem? Além do mais, a gente visualiza o avanço russo na região de Kursk, tá? Notem vocês, temos aqui, ó, no dia 12 de 3 de 2025, foram 133 drones lançados contra a Ucrânia, e eventualmente a Ucrânia abateu 98 drones. E quando nós olhamos o fronte de guerra, nós vemos que os drones foram lançados em todo o fronte de guerra contra a Ucrânia, tudo bem? E para finalizarmos, a gente tem que o Putin visitou a região junto com o Gerasimov. O Putin visitou a região junto com o Gerasimov, a região de Kursk, uma vez que a Rússia avançou na região de Sudzia, conforme podemos acompanhar, inclusive no mapa, tudo bem? Então nós temos aqui o mapa e nós vamos observar, a partir da cartografia, o avanço russo na região de Sudzia. Aqui no mapa nós podemos observar a região de Kursk e nós vemos uma diminuição considerável da presença ucraniana nesta localidade, porque o principal espaço urbano conquistado aí pela Ucrânia, à medida que ela avançou dentro da região de Kursk, é este território conhecido como Sudzia. E a Rússia avança nesta região, conquistando todos os vilarejos no entorno, e conseguiu fazer com que houvesse um recuo ucraniano dentro da região de Sudzia para o limite fronteira com o território da Rússia. Ou seja, nós temos que a Rússia, em boa medida, consegue conquistar parte importante do território de Kursk justamente no atual momento. Alguns interpretam de que o fato da Ucrânia ter sofrido perda de apoio dos Estados Unidos no que se refere à inteligência e também imagem de satélite, etc. e tal, de certa maneira enfraquece a capacidade ucraniana de defesa e, por sua vez, o avanço, consequentemente, da Rússia nesta localidade e também em outras regiões do fronte de guerra que nós vamos analisar nos próximos dias, sem dúvida. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, agradeço a presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que acompanham e gostam de geopolítica. Convido você também a adquirir o nosso material de estudos, um guia feito para você compreender e aprender de maneira mais profunda possível todas as questões da geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal!